Meus irmãos, para mim é um desafio gigantesco. Pastor. O pastor me deu essa missão na segunda-feira e a gente, como sempre, pensa em recusar, né? A primeira vontade, o primeiro desejo é de não aceitar. Mas, por ser um desafio de Deus, a gente está sendo desafiado e a gente quer ser desafiado pelo Senhor, né? Não é bom a gente ser desafiado pelo homem, né? Mas por Cristo é bom. Então eu aceitei o desafio e aqui estou. Como o pastor orou, né? A gente está aqui para aprender cada dia mais, né, do Senhor, escutar cada vez mais a vontade dele, a voz dele a nos falar. E eu estava lembrando da ministração do irmão Rogério outro dia desse, quando ele disse que Deus fala de várias formas, né? A gente é que precisa estar atento para ouvir a voz de Deus. E por vezes a gente até ouve, né? Mas algumas vezes a gente acaba deixando o falar de Deus passar despercebidos, né? A gente acaba não ouvindo como devemos. E eu fiquei pedindo a Deus, né, um tema, uma mensagem, porque na escola bíblica é mais fácil, a gente tem uma revista e a gente segue, né, uma revista, um estudo bíblico, e por mais que a gente faça pesquisa, por mais que a gente leia, mas o estudo já está ali, né, bem encaminhado. E o Senhor tocou meu coração com o tema Como viver em obediência a Deus. Como viver, né, obediente ao Senhor. Não é uma receita, né? A gente não vai estar aqui ouvindo e nem aprendendo, obrigada meu irmão, por meio de uma receita pronta. Mas o Senhor quer que vivamos, né, na dependência dEle, que vivamos em obediência a Ele. E o interessante é que quando o Senhor colocou esse tema no meu coração, o primeiro versículo que veio, bíblico, foi 1 Samuel 15, 22, que a gente usa muito, né? E eu gostaria até de pedir à igreja para a gente abrir em 1 Samuel 15, 22. A gente usa muito e diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E a gente sempre ouve essa parte, né? O obedecer é melhor do que sacrificar. Mas anterior a essa parte aí que diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, vem a pergunta, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Então está deixando claro para nós que Deus não tem prazer no sacrifício, né? Não tinha prazer no sacrifício dessa época, deste tempo, e não tem prazer no sacrifício, né, que nós fazemos ou que façamos hoje. Ele quer a nossa obediência, né? E eu não ia nem usar este versículo porque é muito usado, mas eu peguei basicamente por conta dessa primeira parte, para que a gente consiga entender que o sacrifício não é agradável ao Senhor. O Senhor prefere a nossa obediência, né? Ele prefere que nós obedecemos a sua palavra, cumprimos, né, os seus mandamentos, muito mais do que a gente sacrificar. Então o nosso tema é como viver em obediência a Deus. E aí, caminhando pela Bíblia, eu achei muito interessante, o Senhor colocou no meu coração João 14, 15. E o nosso estudo vai começar a partir deste versículo, João 14, 15. Quem abriu pode ler. Bem curtinho, né? Um verso bem curtinho que diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. O que é que o Senhor está nos dizendo? É uma condição ali. Se você me ama,
então você guarda os meus mandamentos. Então ele está nos dizendo que não é possível amar a Deus e não obedecer. Não é possível amar alguém e não obedecer. Assim como nós amamos os nossos pais e obedecemos os nossos pais, semelhante é com o Senhor. Então, se me amas, né? Tem uma versão que diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, se amamos ao Senhor, não tem por que não obedecer. E aí a gente não precisa de 1 Samuel 15, 22, né? Que é a parte do sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, se eu amo, eu obedeço. E se eu obedeço, eu não tenho motivo para oferecer sacrifício ou para sacrificar. Mas aqui a gente vai ver as roupagens dessa desobediência na atualidade. Por que é que nós desobedecemos a Deus tanto? Por que é que nós conhecemos a palavra do Senhor? Por que é que sabemos o que Ele quer para as nossas vidas? O que é melhor para nós? E por que é que nós desobedecemos a Deus? E aqui eu vou destacar duas roupagens de desobediência. A primeira é a autenticidade. Eu sou o que sou, eu sou quem eu sou, né? Eu sou autêntico, eu sou isso, e por ser isso aqui, eu vou desobedecer a Deus. Então a gente coloca a nossa autenticidade, aquilo que a gente é, o que a gente acredita ser, né? Em primeiro lugar. A gente esquece a obediência a Deus, a gente esquece João 14,15, e aí a gente coloca a nossa autenticidade. E se a gente for pela psicologia, a gente vai para tanta coisa, né? Quem você é assim, é porque é minha personalidade, é porque Deus me fez dessa forma. Não, Deus não nos fez dessa forma, não. Nós conduzimos as nossas vidas dessa forma. E a gente precisa entender que essa autenticidade pessoal não é a autenticidade que representa a vontade de Deus em nossas vidas. Nós precisamos sim ser autênticos e ter uma autenticidade, mas uma autenticidade de Cristo, que represente Cristo em nossas vidas, e não essa do homem da carne. A segunda roupagem, muito comum nos nossos dias, é a liberdade. Eu sou livre e posso todas as coisas. Eu sou livre e posso fazer o que eu quero. E isso também nos afasta de Deus. Isso também nos faz desobedecer às ordenanças, às vontades de Deus em nossas vidas. Mas partindo dessa parte das roupagens de Deus, a gente precisa, e a gente já sabe, que o pecado ele veio ao mundo, ele entrou no mundo por meio de um homem. Um homem que o pastor outro dia defendeu aqui muito bem. Parabéns, pastor. Então, o pecado veio por meio de um homem. Mas por meio de um único homem também veio a salvação. Então, o pecado veio por meio de Adão, mas a salvação veio por meio de Cristo. E nós pecamos, ou melhor, nós herdamos aquele pecado de Adão. O pecado de Adão, ele veio, e alcançou a nossa geração. E nos alcança a todo dia e todo momento. Mas Jesus também veio. E ele veio para a nossa salvação. Ele veio para nos libertar daquele pecado lá do passado. Então hoje nós somos livres, sim. Nós somos livres em Cristo Jesus. E a nossa liberdade, ela precisa também ser diferente, Não é uma liberdade que a gente pode fazer tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, tudo que a nossa carne deseja. Mas é a liberdade que Cristo nos dá, de ser autênticos também, mas ser autênticos em Cristo Jesus. Então a nossa liberdade não é liberdade humana, a liberdade da carne, e a nossa autenticidade também não é a autenticidade humana e a autenticidade da carne. É a autenticidade de Cristo e é a liberdade que Cristo nos dá. E aí a gente precisa fazer proveito dessa liberdade que por vezes a gente não faz.
A gente acaba permitindo uma escravidão até em nossas vidas, porque a gente não usa dessa liberdade que Cristo nos dá. Então, Cristo nos libertou, verdadeiramente Ele nos libertou. E a gente precisa fazer uso dessa liberdade e dessa autenticidade, mas não a autenticidade nem a liberdade do mundo, a autenticidade e liberdade de Cristo. O irmão que abriu a Bíblia aí, abre a Bíblia, por favor, em Romanos 5:12 e Romanos 5:19. Então sabemos que o pecado entrou no mundo pela desobediência de um só homem, e esse homem foi Adão. 5:12, por favor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém. 5:19. Porque com toda a violência, os homens foram feitos pecadores, assim por obediência de Cristo, não serão feitos. Amém. Então, um só homem trouxe o pecado, mas um só homem também trouxe a salvação, nos libertou, né? Nos tornou livres e autênticos. E aqui a gente vai ver 3 passos, né? Como viver em obediência a Deus. 3 passos para que possamos viver em obediência a Deus. Porque muitas vezes a gente fala, eu obedeço sim, né? Eu obedeço a Deus. Mas a gente não segue nenhum desses 3 passos. Ou segue um e não segue outro, né? Faz uma parte e não faz a outra. E são 3 passos bem fáceis. O primeiro passo, reconhecer a autoridade. Então, primeiro eu preciso reconhecer a autoridade de Deus na minha vida. Esse é o primeiro passo. Se eu não reconheço essa autoridade, como é que eu obedeço? Como é que eu posso obedecer a alguém que eu não reconheço que é superior a mim? Ou que me incomanda de alguma forma? Né? No trabalho não é assim, a gente não obedece um superior, e para que a gente obedeça esse superior, a gente reconhece que ele é autoridade. Então, o primeiro passo para eu obedecer a Deus é reconhecer a autoridade de Deus na minha vida. Reconhecer que Ele é maior, que Ele é soberano, que eu estou debaixo das ordens, das ordenanças e da vontade do Senhor. Então, a partir deste momento que eu faço esse reconhecimento, aí sim eu começo a caminhar para a obediência. Se eu reconheço, eu obedeço. Se eu não reconheço, eu não tenho como e nem por que obedecer, já que eu não reconheço. Um filho rebelde não é assim? Não reconhece a autoridade de seu pai, portanto não obedece. Então a gente precisa primeiro reconhecer a autoridade de Deus em nossas vidas. Reconhecer que é Ele que nos governa. Reconhecer que estamos debaixo da vontade dEle. Que a vontade dEle, que o desejo dEle vai e precisa prevalecer em nossas vidas. A partir daí, sim, eu começo a obedecer a Deus. E eu vou pedir para a gente ler Romanos 10, 9 e 10. Vamos ler ali. Romanos 10, 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando a gente faz essa confissão, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos reconhecendo, né, a soberania de Cristo em nossas vidas. Nós estamos publicamente admitindo que a partir dali o Senhor governará nossas vidas, né? A partir do momento que eu faço essa aceitação, esse reconhecimento público, eu estou dizendo, a partir de hoje, Deus está no controle. A partir de hoje, quem governa a minha vida é o Senhor. E a partir deste momento, eu estou reconhecendo que Cristo é maior, que Cristo é soberano, né? Que a minha vida toda será regulada e controlada por Ele.
Então eu estou aí reconhecendo a autoridade de Deus em minha vida. Mas para isso, meus irmãos, a gente precisa ter atitude de humildade, atitude de pequenez. Eu preciso me tornar pequena, né? Eu preciso me tornar humilde o suficiente para entender que não sou mais eu que governo a minha vida. A minha vida, a partir desse instante, será governada pelo Senhor. E a partir do instante que a gente faz essa confissão, que a gente admite que Deus está no controle. Eu entreguei a minha vida a Cristo. E se eu entreguei a minha vida a alguém, é porque esse alguém vai cuidar da minha vida, vai controlar a minha vida. Então precisamos reconhecer a autoridade de Deus em nossas vidas. Precisamos ter atitude de humildade, de reconhecimento de fraqueza, de pequenez mesmo. Deixar de querer dirigir a nossa vida segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade, segundo a nossa carne, segundo os nossos desejos, segundo até o nosso conforto pessoal, porque por vezes nós vamos precisar abrir mão de alguma coisa. E essas coisas que porventura vamos ter que abrir mão, pode ser um conforto pessoal, um conforto da carne, aquilo que nos conforta enquanto ser humano. A gente vai precisar abrir mão para reconhecer que Deus está no controle, que é Ele que manda, que é Ele que governa e que a vontade dEle precisa prevalecer. Se somos cristãos de fé e de fato, precisamos entregar a autoridade máxima de nossas vidas nas mãos de Jesus Cristo. Somente Ele deve ser nosso Senhor. Sem uma definição clara de que Cristo é, ou pelo menos deveria ser, a autoridade máxima de nossas vidas, estaremos fadados ao fracasso. Precisamos reconhecer Cristo como aquele que irá nos guiar, como aquele que já está nos guiando. A gente só precisa abrir os olhos e reconhecer que Ele nos conduz. E Ele nos leva para um caminho bom, para um lugar agradável, para um lugar de paz, de tranquilidade, de harmonia, um lugar de aconchego. Pensa aí, pensa como deve ser bom lá no céu. Se na terra, com Deus nos guiando, nos conduzindo, já é bom, imagina no céu, imagina na eternidade. Deve ser muito prazeroso, eu creio. E creio que os irmãos também creem nisso. Então, meus irmãos, este é o primeiro passo. Reconhecer a autoridade de Deus em nossas vidas. O segundo passo é escutar a autoridade. Primeiro eu reconheço, depois eu escuto. Primeiro eu reconheço que meu pai é autoridade na minha vida. E depois eu faço o quê? Obedeço meu pai. Escuto o que ele fala comigo. Então, com o Pai do céu não é diferente, com Deus também não é diferente. Então, primeiro a gente reconhece que Deus está no controle, que Ele é autoridade, que Ele é soberano, que Ele pode tudo, que Ele fará tudo e que Ele nos levará para um lugar agradável. E depois eu vou ouvir. Porque se eu só reconhecer, eu vou só sair por aí apresentando Deus, Esse aqui é o Deus, o Deus que eu reconheço como autoridade, como ser supremo na minha vida, mas eu não escuto o que Ele fala. Eu não obedeço à vontade de Deus. Eu não faço aquilo que o Senhor me ensina e me pede para fazer. Ou por vezes Ele manda, que a gente vai ver que Ele manda. O nosso primeiro verso aqui foi bonitinho, Se você me ama, então você obedece os meus mandamentos. Mas o Senhor também, Ele manda. E a gente precisa obedecer quando Ele manda. Esse segundo passo, o primeiro passo, eu preciso ser humilde, eu preciso me tornar pequena para reconhecer a autoridade de Deus. E o segundo passo é por meio do Espírito Santo na minha vida. Eu só vou ouvir a voz de Deus se o Espírito Santo estiver atuando na minha vida, Se eu estiver em conformidade com a vontade do Senhor. Então eu vou estar atenta ao ouvir de Deus. Eu vou saber quando Ele está me falando. Eu vou saber diferenciar
quando é Ele e quando não é Ele. Eu vou ter sabedoria para entender que Ele está falando comigo. Então eu vou escutar o Senhor. E a gente vai ver João 15, 14, o contrário. Primeiro foi 14, 15 e agora 15, 14. O que é que João 15, 14 nos diz? Vós sereis meus amigos. Se fazeres o que eu mando. Vós sereis meus amigos, né? Se, na minha versão diz assim, vocês serão meus amigos se fazem o que eu mando. Só é amigo de Deus quem faz o que Ele manda. Né? Mesmo que eu diga que eu sou amiga de Deus, amiga íntima de Deus, e não faço o que Ele manda, a Bíblia diz que eu não sou. A Bíblia diz que eu só sou e só serei amiga de Deus se eu fizer o que Ele manda. E a gente tem ouvido muito pessoas dizerem assim, o mesmo Deus que você serve, eu também sirvo. Né? O mesmo Deus que conduz a sua vida, conduz a minha também. Mas biblicamente a gente sabe que não é bem assim. O Deus que conduz a sua vida é aquele Deus que você reconhece que Ele é a autoridade na sua vida. Como é que você serve a um Deus que você conheceu, mas que Ele não é autoridade na sua vida? A autoridade continua sendo você, a sua carne, os seus desejos, as suas vontades. Que Deus é esse? Um pai não aceita isso? Um filho que vive dessa forma, dentro de casa, diante do pai, o pai não aceita. E aí o filho vai fazer o quê? Sacrifício, né, como a gente viu, porque não vai obedecer. Quem não obedece tem que fazer sacrifício. Então, Deus ama sim, Deus ama e ele ainda diz aqui, que é amigo. Então, para a gente ser amigo de Deus, ser amiga de Deus, a gente precisa o quê? Fazer o que Ele manda. Se eu não faço o que Ele manda, logo eu não sou amiga dele. E, por meio da ação do Espírito Santo, a gente pode reconhecer quando Deus está falando conosco, né? Podemos saber, né? Entender, compreender a voz de Deus. Jesus é enfático quando ensina aos seus discípulos que para ser amigo dele é necessário cumprir os seus mandamentos. Obedecer ao que ele pede, o que diz, o que ordena. Então, o que Deus pede, o que Deus diz e o que ele ordena precisa ser obedecidos. E aí a gente vai ver Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Como é que eu reconheço a autoridade de Deus na minha vida? Como é que eu ouço o que Deus está falando comigo? Né? Quando a gente lê aqui, por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Ou seja, o mesmo Deus que você serve, eu também sirvo. Só que você obedece. Só que você reconhece a autoridade. Eu não obedeço e nem reconheço. Eu só digo Senhor, Senhor, mas não faço o que Ele diz. Escutar deve ser mais que uma prática do simples ouvir. Deve ser sinônimo de praticar, de obedecer. É internalizar a ordem dada, de maneira clara e objetiva dentro de nós. Geralmente, quem não escuta, não obedece e, portanto, também não pratica. E aqui a gente entende que ouvir é diferente de escutar. Escutar, eu escuto qualquer coisa. Agora, ouvir, compreender, entender, internalizar é diferente. Então, quando eu ouço apenas, né, eu escuto apenas, mas eu não compreendo, eu não internalizo, eu não vou pôr em prática, porque eu esqueci, passou
Eu ouvi ali, mas não aprendi nada, não foi interessante e eu deixei lá mesmo. Então, meus irmãos, esse segundo passo, a gente precisa buscar a presença de Deus em nossas vidas. Precisamos das misericórdias dele, para que possamos ouvi-lo sempre que ele falar conosco. Sempre que ele falar conosco, precisamos ouvir a sua voz, reconhecendo a sua autoridade, sua soberania, reconhecendo que sem ele não somos nada. Não somos nada sem a presença de Deus em nossas vidas. O terceiro passo é confiar nessa autoridade. O terceiro passo é confiar em Deus. Então vamos lá? Primeiro eu reconheci, Deus é autoridade na minha vida. Segundo passo, eu estou ouvindo Deus falar comigo. Eu estou atenta. O Espírito Santo do Senhor tem me tocado e eu estou ouvindo Deus falar. Eu reconheço a voz dele. Eu sei agora quando é que é ele falando comigo. E agora o que é que eu faço? Eu vou o quê? Confiar. Eu vou confiar no Senhor. Se eu já reconheci e se eu já estou ouvindo, só me resta agora confiar. Confiar e ter a certeza que ele me conduzirá. Que todos os problemas que vier, que tudo que surgir na minha vida, que todas as minhas dificuldades, o Senhor vai estar ali comigo. Assim como eu me senti segura, aqui pertinho do pastor, ele olhando, ele orando, por mim. Assim como eu me senti segura aqui, pertinho dele, nós devemos nos sentir seguros, perto, próximos do Senhor. Porque precisamos confiar nele. E é interessante que nessa parte aqui, o Senhor me fez lembrar de tempo. De tempo. Porque a gente confia, A gente diz que confia, não diz? E aí a gente tem um problema, temos uma dificuldade, temos um desejo, que Deus realize algo, que Ele nos livre de alguma coisa, que Ele trata de uma enfermidade, que Ele melhore a nossa vida de alguma forma, que Ele tire um problema da nossa vida que está nos atrapalhando, está nos atormentando. Mas aí o que é que a gente faz? A gente diz que confia em Deus, mas a gente fica de olho no tempo. Quando vai acontecer? Já era para ter acontecido. Eu já estou orando há tanto tempo, eu já estou jejuando há tanto tempo, eu já pedi oração à igreja, eu já pedi oração à minha irmã, que eu sei que ora, e nada acontece. E aí a gente se apega ao tempo e esquece daquele Deus que a gente reconheceu como autoridade, esquece daquele Deus que a gente aprendeu a ouvir, Agora eu ouço a voz de Deus, Eu entendo o que Ele fala, Mas aí eu esqueço de tudo isso porque o tempo está passando e eu não estou vendo nada acontecer. Então, meus irmãos, confiar em Deus é primordial. Confiar em Deus é dizer para Ele, o Senhor está no controle. É o Senhor quem governa. É o Senhor que conduz. O tempo é seu. A hora que vier, tá bom, eu aceito. No teu tempo, Senhor, e não no meu tempo. Então, isso é confiar em Deus. Isso é dizer para Ele, está em tuas mãos. Faça conforme o teu querer, de acordo à tua vontade, no teu tempo. Isso é confiar em Deus. E para confiar desta forma em Deus, confiar desse jeito, eu preciso fazer o quê? Renunciar a mim, como pessoa, e entregar de fato tudo nas mãos do Senhor.
Porque muitas vezes a gente toma da mão de Deus, a gente dá para Ele, entrega para Ele, mas depois a gente toma da mão de Deus e fala assim, não, agora eu vou resolver. Porque o Senhor não resolveu ainda, então eu vou resolver. E aí a gente coloca a nossa carne, né, a nossa vontade de resolver maior do que a nossa confiança em Deus. A nossa vontade, ela passa a ser soberana. A nossa vontade passa a prevalecer. E a confiança naquele Deus fica para depois. Fica para outro dia, fica para outra hora. Um outro problema, mas esse aqui eu vou resolver. E aí, meus irmãos, o negócio não fica bom não. Não fica não. A gente quer resolver e a gente não consegue. Isso quando a gente tenta e acredita que vai conseguir, porque a maioria das vezes Deus nos diz logo, Ele é taxativo, isso aí não é para você. Você não é capaz, você não tem capacidade para isso, isso é grande demais, isso é para mim, porque eu sou soberano, porque eu posso todas as coisas. Esqueça, descansa, vá dormir. Confia, me ouviu, reconheceu que eu sou autoridade, então vá dormir. Eu resolvo, mas no meu tempo, do meu jeito, da minha forma, segundo a minha vontade. Ainda que o pedido pareça ilógico e até impossível, ou que você não compreenda e até tenha argumento para contestá-lo, é necessário confiar em quem você livremente elegeu para ser a autoridade máxima de sua vida. E aí a gente vai ver Hebreus 11:1. Confiar em quem você elegeu livremente. Foi você que disse que Deus estava no comando. Foi você que disse, fui eu também que falei, né? Que Jesus ia guiar a minha vida, ia me conduzir a partir daquele dia. Não foi ninguém que disse por mim, fui eu que falei. Então, a partir deste momento, eu preciso confiar nessa autoridade, essa autoridade máxima que eu disse que iria conduzir a minha vida. Vamos ver o que Hebreus diz? Porque vocês... Hebreus, essa é Lucas ainda. Alguém abriu aí Hebreus 11:1? 11:1. Ah, tá, faltou um. Sim, pode ler. Pronto. Então, confiar na autoridade é o quê? Exercício de fé. Se eu tenho fé, então eu confio. E eu confio no quê? Eu confio nas coisas que eu vou receber, né? E confio até no que eu não posso ver. Ou seja, aquilo que eu não vejo e aquilo que eu não tenho, né? Eu tenho que ter fé que eu vou receber e que eu vou ver. Eu tanto vou ver como vou receber, mas exercitando a minha fé. Podemos exercitar a nossa fé, lembrando dos bons exemplos bíblicos que foram ícones da obediência e contribuíram diretamente para que a salvação chegasse até nós. A gente tem diversos exemplos bíblicos de pessoas que tiveram muita fé, mas a gente reconhece um que é Abraão, né? Abraão ficou conhecido como o pai da fé. E aí a gente vai ver em Gênesis 12:1 o que foi que aconteceu com Abraão e por que Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Gênesis 12:1. Diz o que aí, meus irmãos? Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te darei. Amém. Abraão conhecia a terra, ele sabia o que ia encontrar lá. Qual era a segurança de Abraão?
Ele estava seguro em que ou em quem? Em Deus. Tão somente em Deus. Então ele saiu do seu conforto, ele saiu do meio da sua parentela, de um local que eu acredito que ele era acolhido, que ele tinha lá a sua vida, os seus amigos, os seus parentes, e ele foi para uma terra desconhecida. E ele foi em obediência a Deus. E ele foi por quê? Porque primeiro ele reconheceu Deus como autoridade em sua vida, segundo ele escutou a voz de Deus e terceiro ele confiou em Deus. Por confiar em Deus, ele partiu. Ele partiu para um lugar que ele não conhecia. Ele partiu para uma vida que ele não sabia qual era. Então ele partiu para o desconhecido, mas ele tinha quem? Ele tinha Deus. A confiança dele estava em Deus. Então, quando tudo nos faltar, quando não nos restar mais nada, temos Deus. Precisamos ter a nossa confiança em Deus. Saber que Ele nos tira de lugares, mas que Ele também nos dá lugar. Então a gente vai receber aquilo que a gente não espera e a gente vai ver aquilo que a gente não enxerga, que a gente não vê por meio da nossa fé. Precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos ser um pouquinho parecidos, com Abraão. Não precisa ser muito não, só um pouquinho parecido com Abraão. E aqui, por fim mesmo, para a gente chegar a essa última etapa, os 3 passos já foram dados, nós já reconhecemos a autoridade de Deus, já ouvimos Deus falar conosco, já confiamos nele, então já fizemos esse treinamento aqui essa noite, glória a Deus por isso. Reconhecemos que o Senhor é um ser supremo, Ele é maravilhoso, Ele fala conosco, Ele nos conduz, Ele nos guia, Ele nos leva para lugares desconhecidos que a gente nem imaginava. O pastor, por exemplo, é um exemplo vivo, que está aqui diante de nós. Será que um dia ele pensou que estaria em Iguaí? Conhecia Iguaí, pastor, de ouvir falar. E olha onde o pastor está. Olha onde o pastor está, Então a gente precisa acreditar, confiar, crer que Deus faz, que Deus trabalha em nossas vidas, que Ele nos conduz, que Ele nos guia, nos jogar de cabeça, não no precipício, mas nos braços do Pai. Por fim, se cumprirmos bem os 3 primeiros passos, ficará fácil darmos o último. Cumprir os 3 primeiros fica muito fácil. Reconheço a autoridade, já estou ouvindo, já estou escutando e já estou confiando, então só me resta obedecer. Então agora eu obedeço porque eu já cumpri os 3 primeiros passos. Não olhar para trás e ir em frente, cumprindo a vontade do Senhor. Precisamos nos manter focados no firme propósito de cumprir a ordem que o Senhor Jesus, nossa autoridade máxima, nos confiou. Não podemos fazer como a esposa de Ló. Seguiu, caminhou, foi, correu, daquilo que ia destruir a sua vida e a sua família. Mas o que foi que ela fez? Vamos ver o que diz Gênesis 19, 26. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então estamos na nossa caminhada, cumprindo os 3 passos, chegando na obediência ao Senhor, mas não podemos retroceder, não podemos de forma nenhuma olhar para trás. Deixa o que passou, passou. Deixa o passado para trás e sigamos em frente, Sigamos em frente. O nosso foco é Cristo. A nossa autoridade é Ele. A nossa confiança
precisa ser Ele e estar nele. Então não podemos fazer como a esposa de Ló, que na reta final olhou para trás, desobedecendo a ordem direta de Deus e acabou virando uma estátua de sal. Busquemos cada dia mais intimidades com o Senhor, assim ficará fácil compreender quando Ele diz, por meio do apóstolo Paulo, em Romanos 12:12, vamos ver o que o Senhor diz para a gente lá em Romanos 12:12, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Coloca para mim o 12:2 também. Nossa esperança e o nosso sofrimento. Mas aí vem o quê? Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E é interessante que aqui ele fala aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, né? Então não devemos viver como vivem as pessoas do mundo, que até dizem que conhecem o nosso Deus, né? Até dizem que suas vidas são conduzidas pelo mesmo Deus que conduz as nossas, mas nós sabemos que isso não é verdade, né? Porque ser amigo de Deus é ouvir a voz de Deus, é cumprir a sua ordenança, é cumprir aquilo que o Senhor manda. E por fim, a gente termina com Mateus 28:20, que é o último capítulo do livro de Mateus e também o último versículo, ou seja, o fim do livro de Mateus. Diz assim: e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos repetir essa parte aqui juntos, meus irmãos. Lembrem disto. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Então, aquele Deus que eu reconheci que é a autoridade na minha vida, que eu abri os meus ouvidos e passei a escutar, a ouvir a sua voz, aquele Deus que eu confiei a minha vida a Ele, né? Todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, eu confiei a Ele. Este Deus está dizendo aqui para nós que Ele estará conosco, né? Ele estará conosco até o fim. Então só nos resta obedecer, né? Só nos resta obedecer. Amém, igreja? Pastor. Que coisa boa. Que Deus continue abençoando a nossa irmã Eliane. Amém. Com uma palavra muito boa. Que nós possamos realmente reconhecer, ouvir, confiar e obedecer. Sempre o Senhor. Deus abençoe grandemente a vida da nossa irmã. Pai eterno, Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Nossos corações saem daqui regozijando de alegria. Amém. Porque sabemos que o Senhor falou conosco. Amém. Continua falando conosco, Pai. Até o final da semana, o início da outra, toda a nossa vida, Pai. Que possamos ter mais fé e fé constante, Pai. Muito obrigada por tudo. Obrigada pela vida do nosso pastor. Continua derramando a tua misericórdia sobre a vida dele. Porque o que é problema vai ser solução. Amém. Amém. Vamos contar o hino da vitória neste lugar. Amém. Testemunhar que o que tinha não existe mais. Amém. Amém. Vamos baixar em fé e confiante, Pai. Continua conosco, vai nas nossas casas, continua guardando a nossa família, a nossa vida na tua presença. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, a comunhão e doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja em nosso meio e em nós, hoje e sempre. Amém.